E aí, tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniela, vou trabalhar a disciplina de artes com vocês a partir de agora, tá bom? Vamos começar dessa maneira, com videoaula, porque, vocês sabem, situação pandêmica, a gente não vai poder se encontrar pessoalmente até que tudo isso passe. Por enquanto, a gente fica nessa vibe virtual, né? Já já a gente se encontra aí, se Deus quiser. Bom, nós vamos conversar, estamos ainda fechando a primeira unidade, vamos conversar hoje sobre o realismo, né? O que foi o realismo? Por que vamos estudar? Porque é importante estudar o realismo. O que foi o realismo, professora? A gente nem precisa que a senhora diga. O realismo foi alguma coisa real, não é? Lógico, foi sim uma coisa real. Realmente, o realismo vai retratar a realidade. Na música, na poesia, no teatro, nas artes plásticas, né? Os pintores. Mas por que houve essa ruptura, essa mudança? Antes a coisa era de um jeito, se a gente está falando de um período que se chama realismo, significa que antes então não era, não é? Antes devia ter outro nome, outra coisa devia estar acontecendo. Vamos nos situar dessa forma então. Primeiro, por que surgiu o realismo? Por que houve essa mudança, essa ruptura de pensamento? Veja só. Antes da escola literária realismo, prevalecia aqui o romantismo. O romantismo foi a escola literária que começou aqui no Brasil mais ou menos na mesma época da independência do Brasil. Mais ou menos na mesma época. Então, e foi um período também muito longo. Quer dizer que foi dividido em 3 etapas justamente por ter sido muito longo e ele perdurou durante muitos acontecimentos políticos. Né? E como a arte retrata a história, retrata o que se passa à sua volta, o romantismo passou por transformações e por isso é dividido em 3 etapas. A primeira geração que falava sobre o índio, a segunda geração que era muito romântica e a terceira geração que já era mais para o social, quer dizer, já começava ali o realismo. A segunda geração é a geração mais forte do romantismo, que é a geração romântica. Não é? Nesse período, as artes, em geral, elas se voltavam para uma produção mais sublime. Falavam do amor não correspondido, o amor que dá certo, não. O amor que dá certo não vendia. Eles precisavam e gostavam, que o público queria era ouvir falar do amor que não deu certo. Aquele amor platônico, sabe? Aquele amor que vem junto com uma tragédia. Era esse amor aí que se trabalhava na época, né? Quer dizer assim, aquele amor com aquela mulher maravilhosa, aquela mulher inalcançável, sabe? Aquele amor proibido, era disso que se falava e que se produzia. Porém, o mundo estava passando por uma transformação muito radical. Muitas guerras, muitos conflitos, rebeliões. Então, os autores, eles foram mudando seu olhar. Poxa, eu estou aqui fazendo uma poesia de amor e aqui do lado está acontecendo uma guerra. Eu estou aqui fazendo um quadro de uma moça de pele branca, roçada, e aqui do meu lado os negros estão apanhando, não é? Estão escravizados, estão sendo maltratados. Então, essa realidade começou a chamar a atenção dos artistas daquela época e eles foram mudando o foco, né? Eles foram trazendo mais a realidade para as suas produções, no teatro, na música, na poesia, nas artes plásticas, de maneira que, então, em determinado período, mais ou menos em 1880, a dinâmica realmente mudou, né, da arte, passando de vez do romantismo para o realismo. Mas eu separei aqui umas telas para vocês, deixa eu ver se a Pro consegue colocar, porque aí eu vou explicando e vocês vão visualizando as imagens, fica mais fácil para vocês compreenderem. Vamos ver se a Pro acerta fazer isso. Bom, então... Ai, não quero esse aqui ainda não. Peraí.
Gente, eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui a internet tá deixando a desejar. Tô sofrendo tanto com ela. Aproveitei agora para fazer esse vídeo porque todo mundo saiu. E eu digo, vou ficar sozinha em casa, a internet vai ser só minha, não vou dividir com ninguém. Aqui está, o realismo no Brasil. Essa de Queiroz é um português que as suas maiores e melhores produções são dessa época, inclusive o Primo Basílio, que é a produção dele mais vendida aqui no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele diz que a arte que nos pinta a nossos próprios olhos. Isso é o realismo. Gente, isso é brilhante. De fato, é isso mesmo. O realismo é a arte que nos pinta, fala da nossa realidade a nossos próprios olhos. Nós mesmos fazemos essa arte, né? Pintamos. Eu acho isso lindo que ele fala. Bom, então é isso aí. Como eu falei para vocês... Ai, perdão. Como eu falei para vocês, o realismo foi um movimento literário que veio realmente para derrubar a literatura romântica no finalzinho dos anos de 1880, mais ou menos. Acho que 1881 foi a primeira obra considerada realmente realista. Até então se escrevia sobre o amor platônico, sobre a mulher inalcançável, inatingível, né? Sobre aquele amor sublime, enfim. Era isso que se via nos poemas, nas músicas, nas peças teatrais, na pintura, enfim, nas artes como um todo. Só que isso não correspondia mais à realidade daquele momento, porque o mundo vivia em processo de transformação através de lutas, através de conflitos, né? A questão da abolição era muito presente naquela época aqui. Então, o mundo estava mudando muito rápido e a arte precisava mudar também, porque a arte é isso que ela faz, ela reflete o que está à sua volta, ela reflete o mundo, ela reflete o seu momento histórico, né? Então, num cenário desse, de guerras e conflitos, não cabia mais aquela visão romântica do mundo, né? Era necessário realmente um olhar mais objetivo, mais realista das transformações pelas quais o mundo estava passando. Por isso, saímos do romantismo para o realismo. Ou seja, nós saímos disso aqui, ó. Observe essa tela, gente. Olha para essa moça, que moça bonita, pele branca, as bochechas rosadas, o rapaz aqui branquinho, também loirinho. Você está vendo numa imagem, no fundo, bem bucólico, romântico. Você vê que ele está aqui ajoelhado, né, pegando na mão dela de uma forma assim, muito respeitosa, realmente admirando, achando ela uma pessoa sublime, um ser sublime, né, inalcançável. Era isso mesmo. Teve esse período aí no romantismo. Saímos disso aqui também. Cadê? Olha, na época do romantismo tinha uma certa algumas produções, né? Um certo erotismo. Isso aqui era muito erótico na época. Isso aqui era muito, isso era pesado para a época. Saímos disso também. Você vê essa mulher contemplativa, você pode observar que é sempre assim, uma mulher de pele clara. Aqui negro não tinha vez, tá? Ninguém ia parar para fazer uma pintura de um negro, porque ela não seria vendida. Ela não seria vendida. Quem ia comprar? Então era isso aqui que a gente via mais comumente, né? Claro que todas as regras sempre têm suas exceções. Aqui uma mulher contemplando e ela com o ombro à mostra, isso aqui também era muito erótico na época. Um quadro desse não poderia estar na sala de uma casa de família de bem, porque mostrar os pés descalços, mostrar o ombro, mesmo que parcialmente, como está nessa foto, era algo muito escandaloso para a época, viu? Então, nós saímos disso aí para isso. Olha, vê que imagem angustiante, não é? Perturbadora. Uma imagem, uma tela dessa jamais seria pintada dentro do romantismo, porque o romantismo tratava tudo com um olhar romântico, não tinha não abordava essas questões sociais que pudessem trazer esse tipo de sentimento de angústia. Então, isso não era retratado. Isso retratavam efeitos que eles consideravam que mereciam ser eternizados. Quem que quer eternizar, ter no quadro, na parede de sua casa, um momento desse eternizado?
Aí eles questionavam isso e por isso não faziam esse tipo de retrato. A imagem de dois homens trabalhando, tá vendo? Eles não estão trabalhando com boas condições de trabalho. A gente vê ali no fundo uma panela, né, sendo feito provavelmente o alimento deles no fogão de pedra, né, na terra, né, no chão. E eles estão quebrando pedra. Então é um trabalho realmente duro, árduo. Isso também não seria desenhado, pintado, contemplado na época romântica, só na época realista mesmo. E trouxe esse também. Enquanto lá no romantismo a mulher era, você vê a diferença daquela primeira imagem? Deixa eu mostrar para você de novo. Olha que diferença desse quadro. Essa mulher sendo assim tratada como uma deusa, um ser perfeito, não é? Você observa aí o semblante dela de satisfação e esse outro aqui. E essa outra tela, você percebe a tristeza dela, né? O homem está por cima, entende? O homem mostrando aí já certo desprezo, né? Certo desamor por ela. Uma mulher triste e chorosa. Gente, no romantismo não existe figura de mulher triste e chorosa. Não existe. A mulher jamais seria submetida a uma situação assim de tristeza. Bom, vamos conversar um pouquinho, antes de falar sobre as pinturas, sobre as telas, vamos conversar um pouquinho sobre os romances, sobre as obras literárias do realismo. Existem vários autores que se destacaram nesse período, claro. Eu trouxe dois, apenas, são dois que eu gosto muito. E eu vou colocar aqui a imagem deles e vou colocar para vocês. Eu vou dizer o resumo de duas obras, uma de cada, que eu gosto muito, caso vocês ainda não tenham lido. Deixa eu voltar lá para só um minutinho. Bom, vamos falar primeiro de Aloysio Azevedo, tá bom? Eu trouxe para vocês 3 livros dele, que eu gosto muito. Aloysio Azevedo, prazer conhecer. Pronto, 3 livros dele. Eu gosto de todos, dos 3, né? Mas vou trazer o resumo para vocês do Cortiço. Ele, obviamente, tem outras obras, viu, gente? Mas desses 3 que eu trouxe, que eu gosto mais é o Cortiço, que conta a história de João Romão. João Romão é um português, louco para ficar rico. Ele tem um cortiço, ele é dono de um cortiço. Ele tem também um bar que chamava Taverna, né, na época, de uma pedreira. E, por outro lado, opondo-se a ele e ao jeito dele, tinha Miranda. Miranda era um comerciante, era bem sucedido, que disputava com ele um pedaço de terra. Eles chamavam uma braçada de terra. Era assim que eles chamavam. A gente hoje chama de hectares, né? Eles chamavam de braçada de terra. E, bom, se desentenderam, não conseguiram chegar a nenhum acordo por essas terras, né? João Romão tinha muito ciúme de Miranda, porque achava que Miranda tinha certo status social, certo prestígio social, e ele, João Romão, não tinha. Até que um dia João Romão foi contemplado com o título de barão. Aí ele se achou, né? Porém, um tempo depois, não demorou muito, Miranda também foi contemplado com o mesmo título. Então, voltou a ser tudo como era antes, para o desespero dele. Bom, João Romão tinha uma escrava, não era uma escrava dele, né? Ele tinha uma amante, na verdade, negra, mas ela ajudava ele em tudo. Era uma mulher de luta, trabalhava de segunda a segunda para ele. Mas ele não era um amante, né? Ele não tinha um caso aberto com ela. Ele não assumia ela, imagina ela negra, jamais. Pensando em uma ascensão social, João Romão pediu a filha de Miranda em casamento. A filha como é? João Romão pediu a filha, né, de Miranda em casamento.
Bom, a amante dele, obviamente, percebeu, né, Bertoleza, e não gostou nada dessa história. O que é que ela fez? Vindo que ia levar um pé na bunda, né? Exigiu dele uma parte dos bens que durante anos ela ajudou ele a conquistar. Ele, claro, não quis dividir. Denunciou ela como escrava fugitiva. Ela soube, e antes que ela fosse recapturada e voltasse para a senzala, ela cometeu suicídio. Cara safado, esse João Romão, né, gente? Essa é a história do Cortiço, mais ou menos. Claro que tem muitas outras histórias secundárias de plano de fundo, porque os personagens do Cortiço participam ativamente da história dessa e histórias entre eles. Então é um livro bem interessante, cheio de nuances para ser analisada. Enfim, se vocês puderem, não tiverem lido ainda, tiverem oportunidade, leiam, vocês vão gostar muito. Casa de Pensão também é muito boa. Temos também Machado de Assis, que é considerado o maior escritor brasileiro, negro, inteligentíssimo. Ele produziu peças de teatro, poesia, ele produziu romances, ele era espetacular. Eu separei esses 3 livros aqui, são 3 livros dele que eu gosto muito, não é? O Alienista. Peraí, volta aqui comigo. Como é que eu volto? Não é aqui, é aqui? O Alienista foi o primeiro livro que eu li dele. Eu era ainda bem novinha. Ainda sou, né? E o Alienista tem um detalhe. Ele é um livro que os autores, os estudiosos, né? Os pesquisadores, eles não classificam esse livro nem como romance, nem como conto. Porque ele é muito extenso para ser um conto. Ele é muito grande, muito longo para ser um conto. Mas ele é muito curto para ser um romance. Então tá aí no limbo. Ninguém sabe se é romance, ninguém sabe se é conto. O fato é que é um livro bem gostoso de ler, dá para ler bem rapidinho. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, até de ler na internet, eu acho que ele tem na internet. Eu tenho ele aqui em casa, quando a gente se encontrar, se quiser, eu empresto. Mas enfim, eu trouxe porque, além de ser um livro muito gostoso de ler, a leitura é muito rápida, porque é envolvente, a gente quer ver logo como é que termina, e termina de um jeito bem surpreendente. Mas eu trouxe principalmente porque foi o primeiro livro dele que eu tive coragem de ler. Porque os livros dele são livros difíceis de leitura, viu? Bom, e o outro livro que eu trouxe para vocês, de Machado de Assis, foi Dom Casmurro. Pronto, Dom Casmurro. Gente, Dom Casmurro conta a história de Capitu, essa moça bonita da capa. É uma moça de personalidade muito forte, que desde pequena gosta de um vizinho chamado Bentinho, mas Bentinho está prometido pela mãe para ser padre, né? Enfim, eles crescem, Capitu consegue se casar com Bentinho. Bentinho tem um grande amigo chamado Escobar, que também é casado com uma outra mulher chamada Sancha, né? Resumo da ópera. Escobar, ele morre num acidente, ele morre no mar, ele morre num acidente náutico, né? E durante o velório, Capitu fica desesperada, até mais do que a própria esposa dele. E isso levanta a suspeita de Bentinho de que o filho que ele tem com Capitu não seja dele, mas dele Bentinho, né? Que seja de Capitu com Escobar. E essa dúvida paira na mente dele o tempo todo. Ele começa a olhar para o menino e ver os trejeitos do amigo. Começa a achar que o menino se parece muito com o amigo falecido, né? Então ele está certo de que Capitu tinha traído ele. Essa era uma questão bem dramática na época, né? Que esse romance foi lançado, porque ainda é hoje, né, tabu, né, traição, mas na época, nossa, era algo indizível, uma mulher trair o seu marido. Então foi um livro que as moças liam escondido. Não era um livro para uma moça ler, mas todas adoravam e queriam ler, né?
mas não podia. Bom, o final da história não vou contar não, porque depois vocês vão ler. Mas vou só dizer assim, não tem um final certo, como até então acontecia. Hoje a gente está acostumado a assistir um filme, ou até ler um livro mesmo que seja, e o final ficar em aberto, para a gente pensar, né? Para a gente decidir o que poderia ter acontecido ou vir a acontecer dali por diante. No caso de Dom Casmurro, é desse jeito. Porém, trouxe uma inquietação muito grande, uma discussão muito grande. As pessoas queriam saber o que aconteceu, mas o livro não trazia resposta. Então, era uma grande novidade na época, essa questão de o final ficar em aberto. E foi ideia de Machado de Assis, ele que fez isso pela primeira vez. Fantástico. E eu trouxe também Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu vou ler só um trechozinho para vocês. Espera aí que eu vou pegar aqui o livro. Bom, o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que vai trazer as memórias dele após a sua morte, Memórias Póstumas. Mas ao contrário do que a gente até hoje vê, quando a pessoa morre, a gente vai falar dos aspectos positivos daquela pessoa. Puxa, era uma pessoa boa, às vezes nem é, mas a gente diz, né? Uma pessoa tão boa, tão educada e tal. Esse livro traz justamente o oposto, traz os podres dele, mostra como ele era uma pessoa sem caráter, como ele era um cara mau e que sempre foi assim, ele nunca foi uma pessoa boa, não teve uma fase na vida dele que ele foi um cara legal, ele é ruim desde criança. Eu vou ler para vocês um trechozinho. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo a tela. Vou falar aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que eu vou falar retrata mais ou menos isso aqui. Aqui não é uma tela, que é um retrato, tá bom? Esse retrato foi tirado 11 anos depois da abolição dos escravos, viu, gente? A gente olha essa imagem e fica imaginando que é na época da escravidão, né? Só que, na verdade, são 11 anos depois. A menina branquinha, de cabelinho liso, de olhinho claro, de pelinha branca, está em cima da escrava, fazendo dela um burro, né? Isso 11 anos depois da escravidão. Aí eu vou falar para vocês agora um trecho desse livro que foi escrito bem antes da escravidão. Vocês vejam se tem semelhança entre o que eu vou ler e essa imagem aí. O menino é pai do homem. Isso é muito interessante, reflitam sobre, viu? O menino é pai do homem. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza no tacho, e ainda não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que havia estragado o doce. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, subia nas costas, né? Com uma varinha na mão, fustigava-o, batia nele, e dava 1000 voltas pela casa, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer uma palavra, ou quando muito dizia um ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Nossa, gente, isso é tão forte, isso é tão triste. E muitos anos depois houve a abolição e muitos anos depois, mesmo depois da abolição, a gente ainda tem uma cena como essa. Pronto, vamos conversar agora sobre a pintura. Deixa eu voltar aqui comigo. Vamos conversar sobre a pintura no realismo. Assim como o poema, o teatro também acompanhou essa pegada aí, essa mudança.
As telas, os pintores também mudaram, claro. Não tinha por que estar acontecendo tanta revolução, né? Tanta coisa negativa acontecendo, e eles estarem pintando, mulherzinha perfeita, homenzinho pedindo pelo amor dela, não fazia sentido. Então as telas começaram a ter outros temas como inspiração. Vou mostrar aqui alguns que eu separei. Aqui a gente vê a pobreza, não é? Pessoas mal vestidas, pessoas pobres, a gente imagina que sem posses, a gente vê a figura de um homem lançado aos vícios, não é? Essas são telas que a gente jamais viria numa época romântica, porque não eram assuntos abordados, isso não interessava, as pessoas não queriam saber disso, só queriam saber de situações de ideologia, de coisas que elas desejavam ter e não saber da sua realidade. Sua realidade elas já sabiam, elas não queriam ver, elas queriam ver coisas possíveis, né? Isso no romantismo. E no realismo é isso aqui que vende, é isso aqui que se produz, porque agora as pessoas querem saber realmente o que está acontecendo à sua volta, no seu entorno, para que, adquirindo essa consciência, elas pudessem lutar para mudar essa realidade aí dura, né? Aqui tem o Enterro em Ornans, de Colbert, um pintor francês. Esse é um enterro qualquer, um enterro de uma pessoa qualquer, tá bom? Você vê que antes uma tela dessa seria impossível de acontecer, de ser pintada, porque só grandes feitos eram pintados, só grandes feitos mereciam ser registrados, serem eternizados através das telas, não é? No caso, o enterro de uma pessoa comum, por que que viraria tela, gente? Não tinha não tinha esse viés na época do romantismo. No realismo, até o cachorrinho, ó, o doguinho, até o doguinho aparece aqui na imagem. Tá vendo? O buraco, a parte, né, da sepultura. Se registrava antigamente os enterros, os defuntos. Houve uma época, gente, eu cheguei a ver isso quando era criança, viu? Então não sou tão nova, não. Acabei de perceber isso. Que o pessoal tirava foto das pessoas dentro do caixão e guardavam, viu? E guardavam. Eu vi fotos assim de pessoas mortas dentro do caixão. Minhas vizinhas, as vizinhas de minha mãe guardavam. Outra aqui. Moças à margem do Sena, também de Colbert, porque foi o maior nome da pintura realista, foi Colbert mesmo. Moças à margem do Sena. Ai, professora, mas essa cena parece tão romântica, deitadinha aqui, contemplando o, o rio passando. Aí é o Rio Sena. Se você não conhece a história, você realmente se confunde e pensa que essa é uma imagem romântica. Gente, mas não é. Sabe por que não é? Porque numa tela romântica, a mulher ia fazer uma pose. Ela não ia estar jogada desse jeito, de qualquer maneira, na relva. De jeito nenhum. Ela ia fazer uma pose, não ia estar jogada. Outra situação, você não ia ver a anágua da mulher. Isso aí colorido aí que você está vendo é a anágua dela. Uma mulher no romantismo, você não ia ver isso também acontecendo. E por último, mas não menos importante, não são mulheres bonitas. Você pode observar que elas não são lá essas gatinhas todas, né? Não tem lá não são lá um modelo de beleza. Então, no romantismo também a mulher, ela era endeusada, ela era perfeita, maravilhosa. Ela ia estar fazendo pose, ela ia estar com a roupa composta, talvez uma alça caindo para mostrar um ombrinho, né, que para despertar ali a sensualidade, mas ela seria linda, maravilhosa, não seria uma mulher assim mais ou menos não, como essas duas aí não. Outra tela de Colbert, Natureza Fruto. Essa tela, ela também é do romantismo. O que faz ela ser do romantismo? Gente, é a podridão das frutas. Observa como são frutas que estão em estado de putrefação. Jamais a gente viria isso no romantismo. Aí estariam maçãs e peras e uvas, fosse o que fosse, suculentas, com as cores vivas, bem lindas, sabe?
quando você vê uma natureza morta como essa, pode ter certeza que você está vendo um retrato do realismo. Acabou. Deixa eu voltar aqui. Bom, sobre o realismo, eu queria conversar isso com vocês. Passar uma atividade. Na descrição, vou deixar aí para vocês fazerem uma análise de uma tela. Vocês já têm conhecimento suficiente para fazer isso, tá bom? Só com o que a gente conversou. Mas no livro de vocês também tem outros autores, é interessante ler. Não vou cobrar nada que está lá no livro dessa vez, não, tá bom? Mas é importante ler porque tem informações além das que eu trouxe para vocês aqui no vídeo. E na semana que vem eu trago outro vídeo. Nessa semana ainda, acho que vocês têm aula. Acho que a gente tem aula na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou trazer um outro vídeo falando sobre o impressionismo, que é a escola literária que vem justamente para... Porque é isso, para quebrar o realismo. Porque as escolas literárias, assim, uma vem para se sobrepor à outra. As coisas mudaram, não se queria mais tratar da realidade, só queriam falar de uma outra temática, aí veio o realismo. Por isso que eu busquei, antes de falar do realismo, falar do romantismo. É importante a gente saber como era e por que houve essa quebra de paradigmas, né? Aí agora a gente depois vai conversar sobre o impressionismo. Bom, então é só isso por hora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo não tenha ficado longo. E a gente conversa mais na quinta-feira. Um beijo.